Irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 23. Esses últimos dias eu tenho pregado muito Mateus 23, 24, 25, até o 26. Mas daqui do texto hoje eu só quero tirar um versículo, mas antes eu quero extrair com vocês aqui algumas coisas. Lá no início do capítulo 23, dá uma olhada aí, versículo 1 e 2. Está falando que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quem está tendo agora autoridade na parte religiosa? Quem? Escribas e fariseus. E aí o Senhor Jesus vai vir batendo neles, falando das franjas, que eles querem aparecer mais do que os outros. Eles estão colocando pesos nas pessoas que não estão na lei, estão exigindo muita coisa. Aí do 13 em diante vai começar a falar: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. E vai falar, aqui é a ameaça de Jesus a eles, vai até o 29, com essas ameaças. Mas lá no 23, no 24, desculpa, o irmão Moisés leu o 23 durante a direção, que fala sobre dízimos e ofertas e como eles se comportam. Eu quero ler o 24 com vocês. Essa versão aqui é Nova Almeida atualizada, mas a de vocês não vai estar muito diferente, não. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Já pararam para pensar nessa expressão? Como ela é estranha e controversa? Peneirar é para você não deixar passar objetos grandes. Eles estão peneirando quem? Eles estão coando o quê? Mosquito. Mas eles estão comendo o quê? Não tem um absurdo nisso aqui? Tem um absurdo, é absurda essa ideia. A ideia, irmãos, é que nós estamos nos pegando as coisas mínimas, insignificantes, e fazendo mó escassel por causa disso. Gritaria, briga entre irmãos, e a gente agora não vai mais para a igreja porque a igreja faz isso. E a gente só está olhando para o mosquito. E as coisas são grandes mesmo, relevantes, que era para tomar cuidado, a gente está engolindo e deixando passar. É isso que o Senhor está cobrando dos escribas e fariseus. Mas eu não vou pregar em Mateus, eu quero só essa ideia aqui, de coar mosquito e comer camelos. Mas eu quero ir com vocês lá em Romanos. Nós vamos começar em Romanos 12, e a gente vai lendo alguns versículos em alguns capítulos. O primeiro é o 12, versículo 5. 12, versículo 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, você está em Cristo? Você precisa do irmão que está do seu lado? De verdade? Você faz parte do mesmo corpo que o irmão que está do teu lado? Pode deixar o versículo, por favor. Somos um só corpo? Sim?
Quando o seu irmão se machuca, está chorando, você chora junto? Ou é só mais uma notícia? Quando vem a dificuldade na porta do seu irmão, você realmente está ali? Porque eu acredito que todos aqui já passaram por essa situação. Você está andando ali distraidamente, vem uma quina do inferno e pega bem no dedinho do teu pé. Não é assim que funciona? Você grita, você pula. Mas quando é o seu irmão, você intercede por ele? Você se levanta para ajudá-lo? Você faz uma ligação para perguntar como ele está? Você ajuda diante das suas dificuldades? Você instrui? Você fortalece? Isso aqui é ser membros uns dos outros. Eu não posso, irmãos, viver sem meu corpo por completo. Porque senão eu não vou viver como eu deveria viver. De manhã cedo eu abri o celular para ver, até comentei com a Poliana. Não sei se é novo ou se é antigo, mas de vez em quando isso acontece. Encostou o motoqueiro no carro, começaram a bater boca e o motoqueiro saiu dando soco no retrovisor. O cara do carro sacou a arma e atirou no motoqueiro. E o motoqueiro ficou tetraplégico. Por que eu estou falando disso? Quantas vezes nós baleamos os nossos irmãos? E os nossos irmãos quebram os nossos retrovisores? Quantas vezes batemos boca, reclamamos, brigamos? E se entendermos que somos uma família, a família da fé, ela funciona igualzinho uma família real na sua casa. Você briga com seu irmão, você briga com a sua irmã, você briga com os pais, você briga com o marido, com filhos. Ou ninguém brigou nunca na vida? Nunca teve uma discussão qualquer? A gente fala briga, alguns não, nunca briguei, a gente só bateu boca, discordou. Em miúdos, briga. Isso vai acontecer, irmãos. Vai ter discussões, vai ter conflitos de interesse, conflitos de ideias, mas continuamos sendo família, irmãos. Precisamos continuar nos preocupando com o outro. Eu falo mesmo, não importa, eu sou sincero. Já ouviu essa pessoa? Normalmente é a pessoa mal educada, que não sabe controlar os seus impulsos, falta domínio próprio, e ela fala com o intuito de magoar o próximo mesmo. Não é só ser sincero, quer magoar. E nós muitas vezes somos assim. Estamos numa discussão com a pessoa que amamos, e muitas vezes jogamos os alfinetes, os dardos inflamados, simplesmente, mesmo que eu perca aqui, eu quero só dar uma alfinetada ali também. Não sei se isso é da humanidade toda ou tem a ver conosco aqui de sangue latino, o nosso convívio, mas como brasileiros, cariocas, agimos assim. É dessa maneira. Eu estou falando algum absurdo aqui? Mas, irmãos, somos juntos. Unidade. Mesmo na diversidade, mesmo na diversidade de ideias, precisamos ser unidos. Não é isso que eu concordo, não é isso que eu queria, mas é a direção que a igreja está tomando. Vamos juntos. Meu irmão está todo errado, falhando em vários aspectos, um vacilão. Eu preciso continuar amando, porque eu preciso dele. Talvez mais do que ele está precisando de mim agora. Eu preciso estender minha mão, eu preciso levantar o meu irmão para seguirmos juntos a caminhada da fé. Mas vamos olhar outro versículo ainda no capítulo 12. O versículo 10. Esse aqui também é bom. Quem pode ler?
Na NAA, está mais simples a compreensão. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Eu não quero ser mencionado. Eu não procuro ser honrado. Eu quero que o outro se levante. Eu quero que o outro cresça. Isso é difícil, irmãos. Isso é difícil. Porque muitos querem ser elogiados pelo que fizeram. Mesmo aqueles que falam assim, não, eu não quero. Se chamar todo mundo que trabalhou, menos a pessoa, talvez ela vai ficar com raiva. E não era para ninguém aqui ser honrado. A honra não é para nós. A honra é para Deus. Quando nós chamamos para agradecer, para dar um destaque naquilo que foi feito, era para trazer também ali mais uma motivação, mais uma alegria, mas às vezes causa contenda. Lá em Realengo, aqui tentou uma vez ou outra e parou. Mas lá em Realengo tem um momento na hora do louvor que pede para os irmãos se abraçarem, apertarem a mão. Quem já foi lá viu. Dificilmente eu vou. Eu paro para analisar, porque eu vejo assim, se eu não conseguir falar com todo mundo durante a música, vai causar ciúme, vai causar problema. E quando o pastor vai, de vez em quando vem aquele que pega, ainda quer segurar um tempo ainda, quer ainda falar um pouco. Porque eu sei que causa ciúme. Eu sei que dá problema. Mas amar um ao outro é difícil, irmãos. Tem dia que você nem se ama direito. Tem dia que passamos pelos nossos problemas. E amar o outro é amar de verdade, porque hoje o mundo perdeu o referencial do amor. O que é amor? Amor para muitos é gostar. Amor para muitos é cuidar. O amor que a Bíblia traz, e esse amor aqui específico, é amor de irmão. É o filéu da Bíblia. E se expandirmos mais e pegarmos o amor de Deus, o amor de Cristo, é o amor sacrificial. A pirâmide da liderança com Jesus ela é invertida. Aquele que é maior, ele é aquele que serve mais. É aquele que vai se humilhar mais, é aquele que vai cuidar mais dos outros. É invertido. Sendo invertido e considerando irmãos todos, precisamos dar honra ao próximo. Enquanto maior você crescer na fé, ou maior for os seus títulos na igreja, mais honra você tem que dar. E olha como o negócio é complicado, irmãos. Dentro do mundo reformado, o pastor ele recebe um título. Qual o título que o pastor recebe? Reverendo. E o que significa ser reverendo? Aquele que é digno de reverência. É um título. Esse título veio da Igreja Católica, continuou na Reforma Protestante, e ele tem saído um pouco de uso nos dias modernos. Tem pastores presbiterianos que odeiam ser chamados de reverendo. Mas, na Nazareno, o reverendo é um título. Tem o pastor e tem o reverendo, que é acima do pastor. Para nós é a mesma coisa. Queridos, quanto mais você tem, mais você serve. Só que ainda caminhamos num momento difícil da humanidade. As pessoas se cercam daquilo que elas querem ouvir. E isso já estava previsto. No final, muitos vão querer fugir da sã doutrina, procurar aquilo como tivessem coceiras nos ouvidos, aquilo que atrai o seu coração. Eu lembro quando eu era mais jovem, todos aqueles
que começavam a se destacar na igreja, ou era referência na igreja, eu queria ouvir. Eu queria estar perto, eu fazia perguntas. Então, quando eu vim para Pavuna, eu ficava muito próximo com o Pereira. Era o Pereira que ia pregar, era o Pereira que ia ensinar, eu queria estar ali naquela classe. Na segunda de Anchieta, era um pouco o Paulo, o presbítero Paulo. Na época ali que eu comecei a fazer isso, era o pastor César. Então eu queria estar mais próximos. Tinha outros que eu me decepcionava, que parecia uma coisa, ia passando o tempo, o negócio ia se mostrando diferente. Então nessa caminhada toda já teve várias coisas comigo. Então eu sempre queria aprender, eu queria ouvir. Eu queria saber o que essas pessoas pensavam, como elas se comportavam. E isso tem se perdido no dia de hoje. Hoje, a busca mais ou menos é: eu quero alguém que pense como eu penso, que fale como eu falo, que haja como eu ajo. Na Bíblia, quem procurou esses conselheiros não deu certo. Talvez o mais fácil de lembrar é Roboão. Vocês sabem quem foi Roboão? Filho de Salomão, que não quis ouvir o conselho dos mais sábios e se aconselhou com os seus amigos, rachou o reino de Israel e nunca mais voltou. Você tem buscado ouvir, você tem buscado não gurus, mas você tem buscado conselheiros, se cercar de conselheiros como a orientação de Provérbios, buscar sabedoria, estar próximo daqueles que podem te ensinar e entregar alguma coisa útil para você, ou você só está perto daqueles que são meus amigos, que falam como eu, que agem como eu ajo. Cuidado, irmãos, furem as suas bolhas e se aproximem daqueles que podem ensinar para vocês. Busquem sabedoria. Busquem sabedoria. Vamos dar um pulo para o capítulo 13, versículo 8. Depois a gente vai voltar no 12 de novo. Não fiquem devendo nada a ninguém. Uma das piores escravidões que continua até os dias de hoje é financeira. Mas se você quer dever alguma coisa para alguém, deva o quê? Uns para com os outros. Então, entendendo o que não é amor, e o que é um amor que se sacrifica, é um amor que ajuda, e por amor, não por obrigação, não é amigo oculto. É porque eu dei, agora eu quero receber também. É amor. Então eu vou dar, muitas vezes não vou receber, mas quando eu receber, eu quero receber também por amor. Não é por pena, não é por obrigação. Mesma coisa quando você traz seus dízimos e ofertas. Não é por ressentimento, não é para você se vangloriar, não é para você ganhar alguma coisa em troca. É por amor. E quando eu ajudo o próximo, também deveria ser por amor, não para aparecer. Tanto que as orientações de Jesus é que seu braço direito não veja o que o braço esquerdo está fazendo, você tentar fazer as coisas o mais secreto possível. Mas hoje eu ainda compreendo algumas coisas, irmãos. Hoje o negócio está tão secreto que ninguém está fazendo. Então precisa que alguns façam e mostrem, ó, tem que fazer, a igreja está fazendo isso, para ver se... Porque o amor está se esfriando. O amor de muitos vai se esfriar, irmãos. E quando falo assim no texto, eu vejo o amor se esfriar também aqui dentro. Entre nós. Qual foi a última vez, agora sendo sincero para você mesmo, que você amou o teu irmão? Ninguém da sua família, ninguém do seu convívio pessoal ali mais próximo. Eu amei meu irmão, senti falta de alguém na minha igreja, liguei. Que eu vi um visitante entrando, vou conversar com essa pessoa, vou tentar entender a sua história, vou tentar me compadecer dele. Ah, mas pastor, eu não tenho chamado para isso. Chamado é para todos nós.
Uns vão fazer com mais facilidade do que outros. Uns têm desenvoltura de falar com estranhos melhor do que outros. Mas algumas vezes eu tenho que ser intencional. Eu tenho que fazer, porque se eu esperar a minha vontade, eu não farei. Eu, pela criação, pelas perdas que eu tive e vários outros motivos, a gente poderia dar várias desculpas. Eu sou muito sensível com morte, com problemas financeiros dos outros, com tá faltando comida, tá faltando isso, aquilo outro. Eu recebo a informação, entendo logicamente o que é que tem que ser feito, faço ou procuro alguém para fazer. Agora, empatia não é o primeiro sentimento que vem a mim. Então eu tenho que me esforçar para buscar o sentimento, para entender o que o outro está passando, como essa pessoa está lidando, porque naturalmente não vem. A Poliana é mais sensível. Fulano está precisando disso, está precisando daquilo, aquilo outro. E ela vai me contagiando. Então é bom que complementa. Mas a minha mente é mais lógica. É isso. Então tem que resolver documentação. Morreu. É a documentação, é o gasto com o enterro, é aquilo outro. E normalmente o primeiro contato que eu faço é isso aí. Está faltando o quê? Essa é a minha forma de lidar naturalmente. Aí depois eu tenho que ir para a parte pastoral. O Senhor me chamou. Meu irmão, teu sentimento. Aí, para alguns que perderam o parente, normalmente eu entrego um livro para ler. Dá uma lida nisso aqui, como lidar com o luto, como viver após os problemas, as dificuldades. Então, irmãos, não é fácil para ninguém. Cada um vai ter o seu limite, cada um vai ter a sua forma de pensar, o seu jeito de agir. Mas se sabemos que o irmão está chorando, que o irmão está triste, eu tenho que tentar me colocar no lugar dele e entender o que ele está passando e ajudá-lo. Também tem aqueles que com todo amor do mundo, irmãos, vamos falar não. Com todo amor do mundo, nós vamos bater. Por quê? Porque a pessoa não quer trabalhar, mas quer comer. Paulo já falou isso com os Tessalonicenses. Quem não trabalha, que também não coma. Então a pessoa não vai querer trabalhar, mas vai querer que a igreja sustente. Outros vão querer ficar arrumando problema. Aquele irmão que fica pedindo empréstimo para todo mundo e fica para lá e para cá e não é esse amor. Isso não é amor. Isso é você nutrir o pecado. Amar é você entregar e receber de volta. Aquele que ama, ele compartilha. Então você vai começar a ver, eu estou dando, e dali desse relacionamento não vem nada. Só sai. Não tem amor da outra pessoa, não tem compromisso, não tem irmandade. Se temos que dever alguma coisa para alguém, ao amor. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Se eu amo o próximo, se eu te amo, eu não vou cobiçar o que você tem. Talvez eu vou até querer viver como você vive, entender como que você lida com as coisas, mas por admiração. E não eu vou querer as suas coisas. E quantos crentes ainda têm medo de olho gordo? Quantos crentes se relacionam cheio de mãos e ressalvas? Porque muitos dos nossos relacionamentos, nós olhamos para o outro como nós olhamos o mundo. Então, muitos são aqueles que olham e acham assim, essa pessoa quer me dar uma volta, porque já deu tanta volta, ou ainda está dando, que só olha para o outro, isso aqui está me enganando, isso aqui está isso aqui está aquilo. Normalmente eu sou o bobão também. A pessoa pede dinheiro na igreja, alguma coisa do tipo. Eu falo para os diáconos, eu falo para todo mundo, não dá dinheiro. Mas normalmente eu dou meu. Ajuda a primeira vez, tenta olhar.
São várias histórias que aparecem. Mas a pessoa que está dando o golpe, ela volta de novo, ela esquece por onde já passou. Tem uma história que eu ouvi de um pastor, lá no Instituto Haggai, que ele morava no sul, estava pastoreando uma igreja no sul, presbiteriano. Chegou a pessoa, contou história triste na porta da casa dele. Que eu preciso ir para não sei aonde, que eu estava aqui, perdi emprego, perdi família, não sei o quê. Aí ele começou a fazer as contas. Para a pessoa chegar lá, ela precisa de tanto. Aí deu o dinheiro da passagem do ônibus, para se alimentar no meio do caminho. Vai lá, meu irmão. Não passou nem um mês, a pessoa voltou de novo. Com a mesma história. Quando a pessoa bateu na porta dele e falou a mesma história, ele gritou para trás, para a pessoa ouvir. Mulher, traz a espingarda, que hoje eu vou matar aqui um 71. E o cara foi embora na correria. Não precisa chegar tanto também. Mas tem pessoas que vão querer se aproveitar de você. Quando você vai saber isso? Não é na primeira vez. É ao longo do relacionamento. Então vai ter irmãos que estão aqui que não são irmãos de verdade. São lobos na pele de ovelhas. Vão querer minar a sua fé, tirar a sua esperança, fazer com que você não ame mais, porque ela vai te tratar de um jeito tão mal que você vai achar que todo mundo é desse jeito. Você vai se decepcionar com a igreja, você vai se decepcionar com Deus, mas porque você está se relacionando da maneira errada. Todos aqui vão falhar. Todos aqui vão pecar. Eu vou pecar. E talvez eu vou falhar com você. O nosso alicerce não pode estar no homem. Tem que estar em Deus. Então vamos voltar no 12? Vamos voltar no 12? Versículo 16. Olha isso aqui. Quem pode ler? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então vamos com calma aqui. Ter o mesmo modo de pensar uns para com os outros é pensar com amor, com carinho. Se o meu irmão precisar de mim, eu vou estar lá. E se eu não puder estar, eu vou orar. Eu vou ligar para ver se eu consigo uma ajuda para esse irmão. É pensar em ajudar, em se comprometer, em estar junto. Não é ter unanimidade no pensamento, não. Porque cada um tem uma forma de pensar. É pensar aqui de maneira da atitude da igreja. É o contexto. Olha para o contexto. O versículo isolado traz algumas petições para nós. Preciso ter o mesmo modo de pensar um para com o outro. Eu te considero irmão. E você pensar, pô, eu considero o pastor irmão. Eu te amo de verdade. Também te amo. E a gente vai se ajudando e indo. Alguns vão ser mais próximos, outros não. Mas todos nós pensando como irmãos, em agir juntos. Um não vai querer tirar do outro, um não vai querer se dar bem em relação ao outro. Mas, o que impede isso? O texto fala, na parte B, orgulho. Muitos são orgulhosos, ao invés de serem solidários. Muitos são orgulhosos. Cuidado com o seu orgulho. Cuidado em você se achar mais do que você realmente é. Porque, como nós já falamos, aquele que é maior é aquele que é servo de todos. O próprio Senhor lavou o pé dos seus irmãos e amigos. Então, não é honra o que buscamos. Não é reconhecimento pelo que fazemos. É glorificar o nosso Deus, servindo ao nosso irmão.
Porque se você for sábio ao seu próprio olho, se você for orgulhoso, você vai cair. Você vai cair. Você vai se decepcionar. Você vai começar a achar que merece mais do que você tem. E esse é um problema sério. É um problema sério. Cuidado com as expectativas que você está criando sobre você mesmo. Se olhe como pecador. Se olhe como alguém que já tem anos de igreja, que já está caminhando na fé por muito tempo e ainda está cometendo falhas de criança. Esse é o olhar. Eu já era para estar mais aperfeiçoado, mas ainda estou errando nisso. Já era para eu estar me alimentando de coisas maiores, eu ainda estou na papinha de criança. É isso que tem que estar nos despertando. 14, 13. Capítulo 14, versículo 13. Aqui é incrível, irmãos. Lembra de Mateus 23, 24? Eles estão coando um mosquito e engolindo o camelo, porque falta amor. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Julgar um ao outro, irmãos, é condenar o teu irmão. Falar que o irmão está indo para o inferno, que está tudo errado. Não é o julgamento de você ver o pecado, de ver o erro e trazer teu irmão para o conserto. Não é esse o julgamento. É o julgamento de você só querer condenar. Pô, mas o fulano, e logo ele vai ser isso, vai ganhar esse título. Logo esse irmãozinho aqui vai ficar de frente de alguma coisa. Se você olhasse alguém na rua se mordendo, você acharia que essa pessoa era o quê? Louca, ou se batendo. A gente faz isso o tempo todo. Se somos membros um dos outros, somos parte do mesmo corpo. Quando eu estou brigando com meu irmão, eu estou me batendo. Eu estou me mordendo. Eu estou andando igual um maluco no meio da rua. E o mundo percebe. O mundo olha para a igreja e fala, meu Deus do céu, olha quanta doideira que tem ali. Éramos para ser reconhecidos como aqueles que amam, aqueles que cuidam. E se formos ser mais sinceros ainda, quem tem que cuidar de órfãos e viúvas não é o governo, é a igreja. Quem tem que estar cuidando das pessoas que estão em necessidade de rua, pelos seus problemas, era para ser a igreja. Será que todos vão se converter se eu ajudar? Não vai. E muitos só vão vir para comer, ou para ganhar uma cesta básica, e vai ser só isso mesmo. Mas faz parte da nossa função. Vamos falar de Jesus, queremos ver a transformação da vida da pessoa, mas não podemos deixar morrer de fome, passar por necessidades. E quem já trabalhou com morador de rua sabe como é difícil. Você ajuda, a pessoa não quer, fala mal de você, vai te criticar. Mas eu não vejo muito diferente na igreja. Eu entrei na igreja com 8 anos de idade. Me batizei com 15. Então, de frequentar a igreja já tem 31 anos, irmãos. Já vi de tudo. E uma das coisas que você mais vai ver na igreja é a pessoa que mais foi ajudada falando mal daquele que mais a ajudou. Isso você vai ver muito. Como membros, talvez você vai saber menos dessas situações. Mas daqui a pouco você é diácono, é presbítero, pastor, você sabe mais ainda. Quantas pessoas
A gente não releva o erro do próximo. Basta pisar uma vez no seu pé e você não vai querer mais. Nós erramos. Eu lembro daquela parábola que Jesus conta que um grande rei perdoou o seu servo uma dívida impagável. E assim que ele saiu e viu um conservo que devia quase nada, ele agarrou pelo pescoço, ele cobrou a dívida e botou aquele irmão na prisão. O Senhor nos perdoou do maior dos crimes. Nós pecamos contra o Deus vivo, nós éramos inimigos do Todo-Poderoso, e Ele nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. Ele, por amor, entregou o seu único filho, o seu amado filho, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O Senhor perdoou multidões de pecado. E o perdoar, irmãos, não é esconder, não é omitir. Ele tirou, Ele afastou. E Ele continua nos afastando, como diz o texto. Assim como o Oriente vai se distanciando do Ocidente, assim o Senhor fez conosco com o pecado. Ele vai afastando o pecado de nós, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Isso é andar em santidade, isso é buscar a santidade. Esse é o nosso Deus. E ainda no caminho, os nossos joelhos vão vacilar, vamos tropeçar, vamos cair. Ele vai estender a mão, vai cuidar das nossas feridas, vai nos lavar mais uma vez. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores. O Senhor nos perdoa e nós estamos perdendo a capacidade de perdoar. Muitas coisas travam na sua vida porque você não perdoa. Muitos problemas continuam entrando na sua vida porque você não perdoa. Você vive de ansiedade ou de depressão, muitas vezes porque você não perdoa. E fica o tempo todo olhando, como que vai me tratar? Como que vai acontecer? Talvez o maior exemplo de ansiedade aconteceu com Jacó. Ele estava tão desesperado com o encontro com seu irmão, que ele vai mandando ofertas, que ele vai fazendo orações, que ele vai brigar com o anjo. E uma das coisas que a gente para de olhar, Jacó, ele queria a bênção, mais do que a presença. Ele luta pela bênção, e não pela presença de Deus, representada pelo o anjo do Senhor. Com Moisés foi diferente. Quando Deus faz a proposta para Moisés, Moisés, o meu anjo vai guiar vocês, mas eu não vou estar mais presente com esse povo. Moisés fala assim, se o Senhor não for, eu também não irei. A gente não levantará as tendas, não daremos nenhum passo sem o Senhor. O Senhor nos ama, irmãos. Ele nos perdoa, e muitas vezes queremos o poder dele, além da sua presença. A presença dele deveria ser o suficiente, e a bênção ser secundário na nossa vida. Ele vai nos abençoar, mas eu não quero a bênção, eu quero a presença, eu quero o relacionamento, eu quero poder ouvir a doce voz do meu Senhor e entender que Ele me perdoou, eu também preciso perdoar. Lá na oração dominical, o Pai Nosso, uma das partes é, perdoa-me como eu também perdoo. Será que você está sendo perdoado? 14:19. E aí nós temos aquela tendência. Nós começamos a arrumar confusão por qualquer besteirinha, e aquilo que realmente é importante passa. Éramos para nos preocupar, irmãos, em amarmos mais, em estarmos juntos, termos paz um com o outro, paz entre todos, vivermos para o Senhor. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as coisas que são para edificação
mútua. Não é para o meu crescimento, é para o nosso crescimento. Eu quero que você cresça porque eu cresço junto. Eu quero que você aprenda para termos uma igreja melhor, uma comunidade forte, para que pessoas se convertam e sejam contagiadas. Precisamos ter paz um com o outro e edificar. Então, não somos o povo do segredo. Somos o povo que falamos, irmãos, faz isso aqui que dá certo. Para de fazer isso que você está fazendo que vai dar errado. Muitas vezes a gente quer ser aquele, não. Eu já disse, vamos deixar quebrar a cara, para ver se ele aprende. Tem pessoa que é cabeça dura, que vai ser assim, mas não pode partir de mim. Meu irmão, vai dar errado. Isso não dá certo. Você vai se arrepender. Muitas vezes nos calamos, irmãos, e isso não é amor. A gente deixa as coisas grandes, essenciais passarem. E as coisas minúsculas queremos arrumar confusão, queremos falar. Quinze, 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Hoje as pessoas não abrem a casa, não tem acolhimento. E aí você quer Deus na sua casa, mas não quer o seu irmão. Alguma coisa está errada, olha o texto. Talvez, vai chegar alguém na sua casa, lá na hora do almoço que você não esperava. Já aconteceu isso? A pessoa bate na sua porta na hora que você está comendo. Aí você faz o quê? Oferece a comida, mas muitas vezes você oferece por educação, talvez nem tenha. Você está doido para a pessoa não aceitar, ou senão você abre o lanche na frente de todo mundo. Alguém aceita? Se eu tiver com fome, eu vou aceitar, irmãos. Queridos, acolher um ao outro, é até nos momentos inconvenientes. Meu irmão, seja bem-vindo. Senta aqui conosco, caminha com a gente. Isso se dá também com os visitantes. O maior impacto que o visitante tem não é a música, não é a pregação, é como ele foi recebido. E aquilo talvez vai fazer ele ficar. Será que acolhemos bem os nossos visitantes? Será que acolhemos bem uns aos outros? Alguns domingos atrás eu falei para vocês, de vez em quando marca com o irmão, sai para almoçar. Vamos comer juntos, mesmo que não seja na casa. Irmão, tem quentinha que vende a R$10, R$11. Vai ser ruim? Vai ser ruim. Mas vocês vão comer junto. Com pouco dinheiro. Pega uma coxinha, um salgadinho ali, R$8 com caldo de cana. Queridos, não é o dinheiro, é o momento. Irmãos, vamos estar juntos aqui, vamos conversar um pouco, vamos trocar uma ideia, vamos aqui interagir. Sabe por quê? A gente está vivendo cada um para si. O mundo está nos levando nessa direção. Você entra no celular, você tem um mundo completo no celular. Talvez você nem está interagindo mais com as pessoas de fora. Precisamos de contato, de conversa, porque como eu vou saber que você está passando por um problema se eu não te conheço? Como eu vou saber do que você precisa se eu não te conheço? E aí muitos pegam o seguinte, mas a pessoa que tem que falar, eu também concordo. Mas muitas vezes a pessoa não tem nem mais força para falar. Eu ouvi um relato de uma palestra para a equipe de louvor, que falando que tem que ter intimidade, tem que ter comunhão entre os irmãos. E naquela palestra,
um membro da equipe de louvor se levantou para falar e começou a chorar e falou que tinha enterrado o irmão há 15 dias atrás. Ninguém da equipe de louvor daquela igreja sabia. Isso demonstra o quê? Não tem intimidade de verdade. Podemos ser irmãos aqui de domingo, mas a gente não tem convívio um com o outro. Não estamos juntos de verdade. É isso aqui que a gente tem que trabalhar. É nisso aqui que temos que ter. Parar de viver somente para a nossa família, para os nossos problemas, e vivermos uns para com os outros. Amar de verdade. E como que eu vou saber disso, irmãos? É convivendo. É andando junto. É conversando. É tendo tempo uns com os outros. Eu fico, às vezes, analisando aqui o nosso comportamento como igreja da Pavuna. Poucos são aqueles que me procuram para conversar. Poucos. De procurar para conversar mesmo, não falar para o problema. Conversar, trocar ideias, tentar aprender alguma coisa. Porque, irmãos, talvez eu vou ser o maior dos pecadores entre nós, mas algum conhecimento eu tenho. Então, aquilo que eu estava falando com vocês como exemplo que eu fazia, eu vejo muito pouco aqui. E talvez seja a realidade da maioria dos lugares. Eu tenho certeza que só a pregação, só esse momento aqui, não te alimenta por completo. E para muitos vai ser somente isso que ele vai ter para a semana toda. Falta aprendizado, falta estarmos juntos, caminharmos juntos. Vamos encerrar com mais um. (16:16). Quem pode ler? Naquela época, o cumprimento era beijo no rosto. Tá? Algumas culturas mantêm isso. Normalmente a nossa é diferente da época. Nós beijamos no rosto homem e mulher, e homem com homem só aperta a mão. Nessa época, o homem beijava no rosto do outro homem. É o beijo santo. É o cumprimentar-se. E agora, mais uma vez, eu quero te lembrar que você não é europeu. Tá? Você não nasceu nos Estados Unidos. Você é brasileiro. Você é latino. Nossos cumprimentos são mais acalorados. É com abraço, é com beijo, é aquele aperto de mão talvez mais tempo. Isso é intimidade. Muitas pessoas só recebem abraços na igreja. É um momento de distribuirmos amor de forma física. Logicamente, você teria que abraçar, beijar, apertar a mão do idoso, do jovem, do homem, da mulher, tudo da mesma forma. Até para não dar uma característica. Muitas vezes nós somos ensinados, para sermos pastor, não abraça nenhuma mulher. Não conversa com ninguém assim. Irmão, já tive caso da pessoa estar chorando, eu tenho que levar ela para o gabinete. Como é que faz? Como é que faz? Então a gente também tem que ser forte, em certo sentido, e ser homem o suficiente para saber os nossos limites. E aí eu te falo, qual foi a última vez que você abraçou um irmão seu? Cumprimentou de verdade?
Que é aquele momento que eu falei para vocês que acontece em Realengo, é muito rápido. Foi a última vez que você abraçou meu irmão? Como que você está? Me fala, que de verdade. Como é que foi a sua semana? Para conversar. Talvez você vai ser a única pessoa que vai se preocupar com seu irmão naquela semana, naquele mês, naquele ano. Pare de enfrentar o seu problema sozinho. Pare de viver solitário. Realmente, quando o calo apertar, fale. Mas você que hoje está aqui, viva dessa maneira. Eu estou cheio de problema, pastor. Todo mundo está. Todo mundo está. Mas chegue e se preocupe com seu irmão. Cada um vai passar por um problema. E a maioria deles vem de surpresa. Não é não, Poliano? A gente tem que ficar firme. E ajudando o outro. Cuidando do próximo. E talvez você não vai ter nem a oportunidade de falar do teu problema. Você vai estar cuidando do problema do outro. E o Senhor cuida de você. No dia que não tiver ninguém para se levantar, para cuidar de você, o Senhor vai fazer alguém levantar. Se você fizer aquilo que Ele mandar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Vai se levantar pessoas para te ajudar nas suas finanças, para ajudar na sua casa, no seu relacionamento familiar, para restaurar. O Senhor vai enviar e vai levantar pessoas, desde que você esteja fazendo a sua obra, fazendo o seu papel. E servir a Deus não é servir na igreja, propriamente dito. É fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Então, muitos vão servir a Deus lá fora, fazendo essa obra. E outros vão servir a Deus com algum cargo, algum título. E todos são membros do mesmo corpo. Todos são importantes. E eu falo mais. Todos têm o mesmo nível de importância. Todos. O pastor não é mais importante do que vocês. Não é. Porque na ausência de um pastor aqui ordenado, o Senhor vai levantar alguém para trazer a mensagem. Talvez não seja tão rebuscado, tão bonito, mas o que importa é como falamos. O que importa é se falamos o que Deus manda. Se está o Espírito Santo nisso, senão é só um discurso. O Senhor te amou, ame também. Faça a diferença aonde Ele está te colocando. E voltando a falar do jejum. Queridos, não podemos desperdiçar. Não podemos fazer comida demais. Ninguém vai pagar pela comida. Também não podemos fazer comida de menos. O que nós queremos é que aquele que falar que venha tenha um compromisso de vir. E só se alimente aqueles que vão ficar até o final, mesmo comendo antes. Eu não quero que no jejum ninguém passe mal. Se você precisa comer, vai ter lanche, vai ter café, vai ter almoço. Saia, se alimente e volte. Saia, se alimente e volte. A equipe de louvor, prepare bastante músicas. Vai ter a ceia do Senhor. Eu quero te lembrar uma coisa: a ceia não é comida física, é alimento espiritual. Aquele que vai ficar de jejum até as 3 horas da tarde, não quebra o seu jejum na ceia. Você vai comer a ceia e continua de jejum. Você que precisa sair, pastor, eu só consigo ficar até meio-dia. Assista o culto, vai acabar aquele momento do culto na ceia, a parte da manhã vai ser com ceia ou encerramento. Vá na paz de Deus. Pastor, eu vou ficar até as 3, eu não sei a hora que eu vou precisar comer. A hora que você precisar, você come. Muitos passam mal por psicológico, mas mesmo assim coma. Outros por falta de treinamento no jejum. Então hoje eu ficar 24 horas já está ficando fácil.
Eu faço às vezes sem pensar. Outros não podem por doença, por tomar remédios, por vários fatores. Coma no horário que você precisar comer. Entendeu? Se você passar mal aqui, eu vou chamar sua atenção. Não é para passar mal. É para fazer as coisas conscientes. No primeiro jejum que fizemos aqui, eu fiquei aqui falando com vocês de carne, não sei quem lembra, de churrasco, no meio da tarde. Eu fui falando de comida para ficar aguçando mesmo. Então, irmãos, é para você entender que quem nos alimenta não é somente a comida. A comida mantém o nosso corpo. Mas sem a alma forte, esse corpo não é nada. É só uma casca vazia. Então, dei o nome. Não estou no grupo. Procura o presbítero Jorge, passa o nome hoje. Presbítero, eu vou estar aí. Conta comigo. Ninguém vai pagar nada. A comida vai ser de graça. É só vir.